Eu acredito nos chamados à excelência, no treinamento, porque a primeira vida impactada com ele foi a minha. Deus está me dirigindo a te levar a refletir nessa aula 4 e Ele está dizendo: seu ministério está sobre a areia ou sobre a rocha? Eu quis fazer o treinamento chamado de excelência porque eu entendia que eu tinha uma chamada, embora estivesse muito confusa dentro de mim ainda. Eu tinha uma chamada, eu tinha uma promessa, mas eu não sabia como é que ia acontecer. Todo o treinamento, se eu posso resumir ele, foi eu entender que eu fui chamada. Mas não porque eu fui chamada eu tenho que ficar parada. Não é porque eu fui chamada eu não tenho responsabilidade. Não é porque eu fui chamada eu não preciso fazer alguma coisa. Quando a gente começa a fazer o curso, não é só simplesmente um curso. O Espírito Santo vai ministrando no coração da gente e após ali a gente assistir esse curso, tem toda a questão da oração, tem toda a questão da gente se prostrar aos pés do Senhor e o Senhor também ministrar. Então não é só simplesmente uma tela ali, né, virtual. É o que causa dentro de você. Eu de verdade vivi um nível de transformação totalmente diferenciado de tudo que eu vivi no desenvolvimento da minha chamada ao longo de todos os anos. Fala, meu povo, a paz do Senhor. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse comprometimento com os alunos e perceber o nível de testemunho. Isso prova a eficácia do treinamento porque não é sobre mim, é um método aplicado e que gera resultado. Se estamos dispostos a obedecer não só o destino, mas a rota que Jesus quer fazer. A inconstância precisa ser tratada como um inimigo. Ela vai ser combatida com a constância, que vai gerar a intensidade que a gente precisa. E nesse processo, a gente vai conhecer gente que está caminhando no mesmo lugar, indo para onde a gente quer chegar. E não importa o tamanho da fornalha da aflição que aquecer. O movimento vai continuar. As cordas vão ser ruídas. O nome de Deus vai ser glorificado. E inconstância nunca mais na sua vida, em nome de Jesus. Não é só um treinamento, é um estilo de vida. Não é mais uma comunidade. De verdade, a gente já virou uma família. Não é sobre um tema, é sobre uma causa. Não é mais um projeto, é o propósito da nossa vida. Parava a aula, trancava a aula e eu continuava com aquela vontade de aprender. Senhor, me ajuda, é para mim realmente continuar. E aquele desânimo, mas eu sabia que eu precisava. E eu estava ali, era uma palavra de incentivo, era uma palavra que era para continuar. Depois que eu adquiri o curso, praticamente tudo mudou na minha vida, né? Eu aprendi a crescer espiritualmente, eu aprendi a ter maturidade espiritual. Mudou muita coisa dentro de mim e isso me fez ter coragem para ir adiante, para seguir, para ir em frente e entender. Meu chamado é isso e eu preciso praticar. E a gente está vivendo para cumprir esse propósito, né? E eu vejo eles cumprindo o propósito deles, falando sobre esse propósito e também me vejo no exercício do meu, transitando agora num nível e numa esfera que eu nem sabia ainda que era possível, né? Então, tá sendo surreal, tá sendo incrível e eu sei que Deus ainda tem muito mais. Hoje mesmo eu falava com a minha equipe, né? Eu tenho o treinamento Chamados à Excelência, ele tem feito parte de sonhos que eu tenho sonhado no ministério que o Senhor me confiou. E eu não tenho dúvida de que o Senhor está levantando um exército poderoso na nossa nação e parte dele, não tenha dúvida, tá junto com a gente no treinamento de Chamados à Excelência. Fala, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada! Eu sou a pastora Camila Barros e eu tô tão feliz
de perceber que você tem vindo com a gente até o final no caminho da chamada. Deus abençoe a sua vida. Nessa semana você deu os primeiros passos para deixar de estocar frustração, para parar de ficar administrando aquilo que você deixou de fazer no passado, e você começou a executar e a construir aquilo que Deus determinou para o seu futuro. Nessa jornada eu estou muito feliz de ver você encontrando respostas para viver sua chamada com intensidade, com autoridade, e deixar de perder tempo com a paralisia e a inconstância. Mas, como nós falamos na última aula, o desenvolvimento da nossa chamada não é uma linha de crescimento contínua e com fim. Não, é um ciclo em espiral que você avança sempre para um próximo nível. E se você está acompanhando todo o evento, já sabe que hoje nós iniciamos as inscrições para a nossa última turma do ano de 2021 do treinamento dos Chamados à Excelência. E eu sou muito motivada a falar dos Chamados à Excelência, pois eu vi essa transformação primeiro em mim, e por isso eu sei que ela é tão verdadeira, rompendo com a minha procrastinação de iniciar esse projeto, e indo com medo mesmo, e deixando de simplesmente desejar de impactar a vida de milhares de pessoas e passando a viver isso como uma realidade, com intensidade e com constância. Os Chamados à Excelência, ele não é um curso simplesmente, gente, mas ele é o despertar de um estilo de vida que expressa a chamada e o propósito que Deus confiou a você. Você vai se encontrar dentro de uma comunidade que se fortalece junto, ora junto, sonha junto, supera desafios juntos, estabelece propósitos juntos e vive de maneira intensa esses propósitos. Essa comunidade é para aquelas pessoas que desejam descobrir, intensificar e viver a sua chamada. São para aquelas pessoas que querem desenvolver uma vida devocional intensa, funcional, buscando adquirir constância para conciliar ministério, família, estudo, trabalho, superar seus medos, suas inseguranças, tudo aquilo que te impede de crescer e de desenvolver dentro do propósito da chamada que Deus te confiou. O treinamento, ele é para você adquirir habilidade, sabe? Para se comunicar, ou melhor, para comunicar a palavra com autoridade, com realidade, para que através da sua vida outras pessoas também sejam impactadas através daquilo que Deus te confiou. E o conteúdo da aula hoje a gente vai trazer esse desfecho no caminho da chamada. Eu tô tão feliz que você chegou até aqui, então já deixa a sua Bíblia aberta aí, Êxodo capítulo de número 16, porque hoje a gente vai falar sobre o tempo da oportunidade. É muito importante você estar atento a esse tempo. Agora, só pra gente recapitular ao longo de todo esse processo, eu quero dizer que nós iniciamos todo o estudo nesse evento, o Caminho da Chamada, na aula 1, lembra? Identificando os obstáculos da nossa chamada. Já na aula 2, a gente aprendeu a tomar decisões chaves que afetam o nosso estilo de vida. E na aula 3, a gente aprendeu como se colocar em um processo de desenvolvimento constante dentro da nossa chamada, através do ciclo da excelência da chamada, lembra? E na aula de hoje, nós vamos encerrar esse ciclo do caminho da chamada que nós estamos percorrendo. E eu quero te falar sobre o tempo da oportunidade. Vamos lá? Êxodo capítulo de número 16. Fica atento que eu já vou te contextualizar no episódio do maná. O maná, gente, é um dos textos assim perfeitos para a gente compreender que oportunidade não é a vida toda e nem é o tempo todo. Vamos começar pelo significado da palavra? Escreve aí no seu caderno. Oportunidade vem de oportunos. E na etimologia da palavra, este OP faz referência em direção a. E portos significa realmente porto, portuário. Originalmente, essa palavra ela era utilizada pelos navegantes. Eles utilizavam essa palavra para orientar se o tempo era oportuno de sair de um lugar e ir em direção a outro. Oportunidade é o encontro do tempo e da ocasião. Então eu estou aqui parada no barco e de acordo com para onde o vento está soprando é que ele vai direcionar qual é a melhor oportunidade para eu direcionar a minha mercadoria e a minha embarcação. Compreender o tempo e a oportunidade, gente, dá clareza para você entender qual é o destino que você tem que seguir. Nós precisamos aprender a discernir para onde o vento de Deus está soprando, compreendeu?
A tribo de Issacar, por exemplo, a Bíblia diz que ela tinha o discernimento do tempo e das estações. E isso colocava eles em vantagem em relação a muitas outras tribos na condição de colheita e de semeadura, porque eles sabiam ler, sabe? Eles tinham o discernimento do tempo e das estações. Eles entendiam a melhor ocasião, o encontro da oportunidade, sabe? Ideal para plantar, para semear, para colher. Então, a gente precisa compreender que a oportunidade ela não fica aberta o tempo todo, senão não se chamaria oportunidade. Eu vou te dar um outro exemplo para você entender melhor. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Ali você vai ver o encontro perfeito do tempo e da ocasião sendo vivido por dois personagens em circunstâncias totalmente diferentes. Presta atenção. O primeiro encontro ali é de Jairo. Ele tinha uma filha que estava numa condição de quase morte, né? Vamos dizer assim. E aí, vendo que Jesus ia passar por aquela região, o texto diz que ele vai até Jesus e ele faz um apelo a Jesus. Senhor, eu rogo-te que entres em minha casa e que imponha a sua mão sobre a minha filha, e eu sei que ela viverá ou que ela vai ficar curada, né? Porque ela ainda não estava morta. E aí Jesus sai vai em direção, melhor dizendo, à casa da filha de Jairo para atender o clamor de Jairo. Enquanto ele está caminhando para lá, na direção da casa de Jairo, vai aparecer no contexto a mulher do fluxo de sangue, 12 anos, hemorrágica, e o texto diz que ela vai ao encontro de Jesus. Dizia consigo mesma, se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada, lembra? Então presta atenção. A filha de um está enferma em casa. A outra é a mulher do fluxo de sangue. A oportunidade é única. Quem é a oportunidade aqui? Jesus. Só que a circunstância da realidade da vida de cada um é completamente diferente. Só para você entender. Uma só tem 12 anos de idade. A outra tem 12 anos de enfermidade. Veja como as circunstâncias são diferentes. O que uma tem de tempo de vida, a outra tem só de tempo de oportunidade. Jairo é príncipe da sinagoga, alguém que tem recursos. A outra já está praticamente empobrecida porque gastou tudo o que tinha tentando correr atrás da sua cura. E quem é ali? Aonde está o encontro da ocasião e da oportunidade? Na passada de Jesus. Jairo vai ao encontro dele, a mulher também vai ao encontro dele. Ela não fica em casa, gente, presta atenção nisso aqui. Ela não fica em casa dizendo, se for da vontade de Deus, ele vem aqui e me cura. Não, ela se levanta e vai de encontro a Jesus, compreendendo que estava diante de uma oportunidade. E aí ela vai interpelar Jesus no caminho, porque ela toca na orla das suas vestes, Jesus para aquela caminhada e ele diz, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Resumindo a história, essa mulher foi curada a partir do momento que tocou na orla das vestes de Jesus. E presta atenção, Jesus nem estava indo em direção à casa dela, ele estava indo em direção à casa de Jairo, só que ela entendeu que o vento estava favorável, tá entendendo? Ela entendeu que estava diante dela uma oportunidade e ela não podia deixar passar. Então Jesus cura ela, ele libera ela em paz. Filha, vai em paz, a tua fé te salvou. Nisso, a filha do Jairo morre. Aí os homens que estavam na sua casa vêm até ele e diz o quê? Jairo, não importune mais o mestre, e a menina morreu. Jesus vira para ele e diz, não temas, crê somente. Ele não perdeu a oportunidade, ele estava ali. Jesus agora vai garantir que ele receba aquilo que ele foi buscar. Resumindo a história, a mulher foi curada e a filha de Jairo também. Jesus entrou na casa e ressuscitou a menina. Talita cumi, a ti te digo, menina, levanta. E ela levantou. Agora, olha o contraste da realidade. Duas realidades completamente diferentes, mas desfrutando e aproveitando da mesma oportunidade. Presta atenção. A oportunidade, ela não é permanente. Presta muita atenção. Para quem discerne o tempo da oportunidade, a circunstância não é algo que te limita, ela é algo que te impulsiona para abraçar a oportunidade. E é sobre isso que nós vamos falar aqui agora. Deixa a Bíblia aberta em Êxodo capítulo 16? Então presta atenção sobre o contexto do maná. Primeira coisa que eu vou te explicar para te contextualizar. O povo está no Êxodo, está atravessando o deserto a fim de chegar em Canaã. E esse povo sente fome. E em dado momento da fome, o povo começa a reclamar. E ele começa a murmurar e a dizer, será que não tinha comida no deserto para que o Senhor nos trouxesse até aqui? Nós vamos morrer agora aqui? Então o Senhor vai manifestar o seu poder.
E uma dessas formas é trazer o maná. O maná é o alimento que está no recôndito de Deus. Gente, o maná, ele é algo tão precioso e foi tão importante na alimentação do povo no deserto. Ele é algo tão único, algo que jamais vai ser repetido. É por isso que eu uso ele para exemplificar o tempo da oportunidade. O maná, ele foi algo tão incomparável, tão inédito, que ele foi um dos itens a ser colocado dentro da Arca da Aliança. Uma semente muito fina, uma folhinha, diz o texto, com gostinho de coentro, mas que ninguém, na verdade, a não ser quem provou, vai poder dizer com exatidão o que era. Tanto é que o nome dado maná significa o que é isto. Foi algo inédito que Deus abriu do seu próprio recôndito do céu para a terra e liberou sobre aqueles que tinham fome. Só que existiam alguns critérios para que o maná fosse colhido, para que o maná fosse comido, para que o maná não apodrecesse. Então, utilizando como referência a descrição do maná em Êxodo capítulo 16, eu quero estabelecer o primeiro tópico dessa aula, que é o que, Camila? Escreva aí: tem prazo e não vamos deixar derreter. Tem prazo e não vamos deixar derreter. Agora segura aí para você entender. Por que tem prazo? Olha o que está escrito no verso 21 aqui do texto do capítulo 16. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, e vindo o calor, se derretia. É por isso que a gente diz que tem prazo, apesar de ter vindo do céu, apesar de ter vindo de Deus. É por isso que ele é o exemplo de oportunidade. Ele tinha um prazo, entendeu? Mesmo vindo do céu, mesmo vindo de Deus. Ele era uma folhinha muito fina. Então o que acontece? Quando o sol já estava totalmente posto no céu e a gente determina aí o horário de meio-dia, aquela folhinha começava a derreter. Então ela precisava ser colhida em tempo oportuno. Por isso a gente determina que tem prazo. Se perde o prazo, perde o frescor. Se perde o prazo, perde a validade. Compreende? Então tinha prazo. E aqui fica provado o que para cada um de nós? Não é porque vem de Deus, não é porque vem do céu, não é porque Deus está disposto a fazer que significa que é vitalício, que é permanente, que não passa. Não, gente. A oportunidade, ela pode ser igualitária. Veja, ela descia, o maná ele vinha como orvalho sobre toda a terra, diz o texto. Então isso aqui é o quê? A oportunidade é igualitária. Lembra? A filha de Jairo, a mulher do fluxo de sangue e Jesus sendo um só. A oportunidade pode ser igualitária, mas cada um vai aproveitar a oportunidade de acordo com a sua fome, de acordo com a sua disposição. O que me leva para o segundo tópico. Anota aí. Segundo tópico. Tem que ter disposição e nós vamos escolher. No caminho da chamada você precisa entender que há uma oportunidade e você não pode deixar passar. Segundo, tem que ter disposição e nós vamos escolher. Dá uma segurada aí, ó, e analisa comigo o verso de número 4 do capítulo 16. Por que a gente está dizendo isso? Olha o que diz a palavra. Então disse o Senhor a Moisés: eu vos farei chover pão dos céus. O povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se eles andam na minha lei ou não. O maná ele tinha que ser colhido todo dia, então tinha que ter disposição. O que acontecia com quem colhia mais? No tempo que não era na sexta, né? Porque o sábado era santo. Então na sexta você colhia uma porção dobrada. Mas vamos aqui parafrasear dentro do nosso calendário, né? De segunda a quinta, o povo, ou melhor, de domingo a quinta, o povo precisava aprender a colher a porção somente daquele dia. É por isso que a gente diz, tem que ter disposição. O que acontecia com quem, por negligência, por preguiça, colhia a porção dobrada para não ter que trabalhar no outro dia? O que o texto vai dizer? Que o maná apodrecia, ele apodrecia. Então, tem coisa na nossa vida que vem para nos abastecer, mas acaba apodrecendo pela nossa falta de disposição de romper e de colher. Salomão, ele fala sobre isso no livro de Provérbios, e ele fala sobre nós não comermos o pão da preguiça, e eu quero agora estender esse pão da preguiça ao maná, e dizer que esse pão da preguiça, ele gera apodrecimento na nossa alimentação.
Então presta atenção, gente, falando de chamada, tem que ter disposição e a gente tem que colher. Mas o que acontecia? O povo queria colher motivado por preguiça, por desânimo, uma porção dobrada e apodrecia. E qual era a orientação do Senhor? Para cada dia uma porção diária. Eu me lembro agora, enquanto eu estou ministrando isso, a oração de Jesus, ou melhor, ele ensinando a oração do Pai Nosso aos seus discípulos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Tem que ter disposição para poder viver uma vida constante diariamente, sem permitir com que aquilo que o Senhor tem nos confiado caia no estoque do apodrecimento. Então tem que ter disposição e nós vamos colher. Existem critérios na oportunidade, você percebe isso aqui? Existem critérios na oportunidade. Eles gostavam de estocar para esconder a procrastinação e a preguiça. Eu me lembro que no livro de Spurgeon, na noite do dia 24 de novembro, se eu não me engano, ele vai fazer uma citação de Provérbios, capítulo 24, dos versos 33 e 34, aonde falam ali sobre a ruína do preguiçoso, que a sua pobreza virá como alguém que é pego de assalto. E aí ele vai colocar ali uma frase que eu nunca mais esqueci, eu queria compartilhar com vocês, se você puder, escreva isso aí. Spurgeon vai dizer o seguinte: é com pequenas procrastinações que os homens arruinam a sua alma. É exatamente isso. O procrastinador, ele não tem o desejo de protelar por anos. Ele não é um desistente, ele não é alguém sem caráter. Quem tem um chamado não desiste do seu chamado. Você fica esperando o melhor momento, uma hora melhor, um contexto melhor, eu vou fazer depois. E aí, sem perceber, você está arruinando a sua alma. Agora, em contrapartida a isso, olha uma outra frase que ele disse que eu acho tremenda. Ele diz o seguinte: em contrapartida a isso, o sábio, ele se apropria da hora passageira. O que é isso? Ele faz uso dos momentos simples e rápidos. Para quê? Para agregar valor à sua vida e à sua alma. Então, dentro desse tópico, gente, a gente precisa compreender que não é porque vem do céu, né? Não é porque vem de Deus que a gente vai deixar passar. E a segunda coisa, tem que ter disposição. E é por isso que a gente levanta muito a bandeira do abaixo, a procrastinação e a inconstância. Agora vem comigo pro 3. Presta atenção. Tem algo novo e a gente não vai deixar apodrecer. Tem algo novo e não vai apodrecer. Se você obedece o princípio, ele guarda a promessa. Eu vou repetir isso. Quando você obedece o princípio faz questão de guardar a promessa. Presta muita atenção. Nesse versículo nesse tópico, a gente tem como referência o verso 20. Vamos ver o que está escrito sobre o maná no capítulo 16 aqui no verso 20? Olha o que o texto diz. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. Antes, alguns deles deixaram para o dia seguinte, ou seja, colheram uma quantidade para deixar para o dia seguinte, para se poupar do quê? Da disposição que a gente tratou do tópico anterior. E aí o que acontecia? Olha aqui, ó. Criou bichos e cheirava mal, e Moisés se indignou contra eles. Aquilo que Deus vai trazer de novo traz crédito àquilo que você já tinha, ok? Na sua chamada, isso representa a sua chamada, presta atenção. Mas quando nós ignoramos o tempo da oportunidade, nós vemos apodrecer até o que já existia. Veja bem, quando eles se dispunham a colher diariamente, eles sempre experimentavam o novo. Mas quando eles deixavam a preguiça, a procrastinação dominar e colhiam dobrado para tentar guardar e se poupar para o outro dia, apodrecia e cheirava mal, dava bicho. O que Deus está falando com a gente através da aula 4 sobre a compreensão do tempo da oportunidade, gente, é que Deus tem algo novo para nos dar a cada dia. Mas se a gente continuar deixando a procrastinação, a inconstância se fortalecer dentro da nossa chamada, até aquilo que a gente tinha vai apodrecer. O que Deus está dizendo é: eu não vou deixar de usar o que você tem, mas se você,
negligenciar aquilo que eu tenho feito de novo na sua vida, em pouco tempo a sua ferramenta vai se tornar obsoleta. Você está compreendendo? Não é somente sobre ter algo novo, mas é também sobre otimizar aquilo que você já tem. Por exemplo, quando eles colhiam em obediência a porção dobrada na sexta-feira, em razão do sábado ser santo, não apodrecia, não cheirava mal, porque o princípio aqui é a obediência. É como uma máquina antiga. Enquanto ela tiver óleo novo, ela vai continuar funcionando. O que Deus está propondo para a gente no tempo da oportunidade é que aquilo que Ele vai fazer de novo não vai apodrecer aquilo que a gente tinha. Pelo contrário, vai otimizar. Vocês estão entendendo? Aquilo que Deus tem para fazer vai dar maior significado àquilo que Ele já fez, desde que nós compreendamos o tempo da oportunidade. Isso não é sobre o que Deus já fez, mas é sobre o que Ele está por fazer agora, compreende? Eu realmente acredito que se você chegou até aqui, você chegou a um tempo oportuno de Deus para o investimento do seu ministério. É uma oportunidade que está diante de você. A oportunidade de pertencer a um exército que decidiu romper com a paralisia e se colocar em movimento na direção da sua chamada. E eu estou comprometida de verdade a participar desse desenvolvimento na sua chamada, transferindo para você ferramentas que eu tenho desenvolvido na minha vida pessoal e atualmente tem sido aplicada com êxito nos mais de 10 mil alunos que fazem parte do nosso treinamento dos chamados à excelência. Então, se você deseja de verdade descobrir, intensificar e viver a sua chamada, desenvolver uma vida devocional intensa, funcional, adquirir constância para conciliar ministério, família, estudo, superar seus medos, sua insegurança, sua timidez, tudo aquilo que te impede de desenvolver, de crescer dentro do propósito da sua chamada, sabe? Adquirir habilidade para comunicar a palavra com autoridade, com realidade, impactando as pessoas que te ouvem. E além disso, através de instrução e mentoria bíblica, vencer de uma vez por todas a insegurança, a timidez, o medo do fracasso, a indisciplina, a procrastinação, o desânimo, a ansiedade, uma lista de coisas, gente, que é exemplo do que a gente acabou de ver na palavra, de vez de jogar pra frente, tem feito apodrecer aquilo que você tem. Então, chega disso. Eu quero te desafiar a dar esse próximo passo, a compreender o tempo da oportunidade e a se comprometer com aquele que te chamou para essa jornada. Como eu disse para vocês na última aula, no início, dar esse passo de me expor para treinar pessoas de forma online não me atraía. Eu não achava que eu estava realmente pronta, sabe? Mas hoje eu sou muito grata por saber que através dessa plataforma eu estou conectada com pessoas de diversas partes do Brasil e do mundo que decidiram fazer parte de uma geração que vive em resposta à chamada que receberam. E eu percebo pelo treinamento que faz muita diferença você estar conectado a uma comunidade que trilha o mesmo caminho que você. Isso tem o poder de acelerar o processo, sabe? De te ajudar nas suas escolhas e te dar instrução de uma mentoria de alguém que já passou pelos mesmos caminhos que você está passando agora. Isso faz toda a diferença. Mas depois de enfrentar os meus medos e viver as histórias que eu contei para vocês aqui no Caminho da Chamada, claro, recebendo sempre graça e provisão de Deus em todas as coisas, hoje eu posso dizer que eu vivo os melhores dos meus dias dentro de um casamento abençoado, um ministério bem-sucedido, para a glória de Deus e um chamado que me faz ser intensa e vivê-lo de forma cada vez mais apaixonada, sabe? Os chamados à excelência, ele é um treinamento 100% online e você vai poder assistir todas as aulas quantas vezes você quiser. O que eu estou tentando dizer para vocês é que é possível, é viável e para quem quer viver essa chamada de forma apaixonada, vai perceber que não tem circunstância, como nós pregamos aqui, que vai te impedir de aproveitar essa oportunidade. Pelo contrário, essas circunstâncias não te empurram contra a oportunidade, mas te levam para o braço dela, entendeu? Você pode assistir pelo computador, pelo tablet, pelo celular, pelo Smart TV, até no caso de algumas aulas serem transmitidas ao vivo e mesmo que você não possa comparecer, elas ficam salvas na plataforma para você assistir depois.
É impressionante ver como esse comprometimento com a instrução produz uma transformação na nossa comunidade, pois procrastinar a chamada nunca é uma questão de não ter tempo, mas é uma questão de prioridade, e é isso que a gente ensina dentro da nossa comunidade. Esses dias, em uma das nossas aulas ao vivo, eu fiquei constrangida de ver uma das nossas alunas assistindo a aula do ônibus. Esses alunos, eles são a maior prova de que realmente quem quer dá um jeito. Ela estava assistindo a aula, gente, com papel e caneta dentro de um ônibus voltando do trabalho. Por isso eu quero te incentivar. Não permita, mais uma vez, que a frustração por aquilo que você não fez ontem paralise a sua realização em direção àquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida hoje. Mesmo que você ache que não tem tempo, você vai poder assistir às aulas no seu ritmo, quantas vezes você quiser. E se alguma coisa não ficar muito compreendido, você volta lá e assiste de novo. É um curso que tem uma extensão onde você tem acesso a uma plataforma durante 1 ano para você absorver o quanto você quiser e desejar o conteúdo que é disposto ali. Nós sabemos que para as coisas que são de fato importantes, nós não damos uma desculpa, nós damos um jeito. Eu me lembro quando eu ainda trabalhava no centro do Rio de Janeiro e precisava percorrer 2 horas entre ônibus e metrô, tanto para ir quanto para voltar. E quando eu precisava atender um convite que me faziam para ministrar, e incendiada pela chamada de Deus, que para a glória de Deus, como naqueles dias, até hoje está dentro de mim, eu me lembro o esforço que eu tinha que fazer. Eu tinha que atravessar a Central do Brasil, não sei se você já ouviu falar, e eu passava ali correndo para não perder a hora do compromisso, para conseguir pegar o ônibus que eu tinha que pegar. E muitas vezes, em razão de ou estar uniformizada, ou estar com uma roupa que às vezes não era adequada para ministrar no púlpito, quando eu saía do ônibus e entrava no metrô, eu pedia então um segurança que me ajudasse para que pudesse abrir algum dos banheiros do metrô, que normalmente ficavam fechados por causa de vândalos e tal, e ele às vezes abria o banheiro para que eu pudesse trocar de roupa. Então, pensa na cena que era eu entrando no banheiro de dentro da Central do Brasil. Era fezes para tudo que é lado, era horrível, era urina para tudo que é lado, fedia. Eu me lembro muitas vezes que na hora de trocar o sapato, não dava nem para eu sentar sob a tampa da privada e nem para me apoiar na parede. Então eu pegava uma sacola, que era onde eu trazia o sapato, e eu colocava a sacola no chão e colocava meu pé sobre a sacola para dar um jeito de trocar roupa e conseguir oferecer o meu melhor naquela noite, naquele convite. E às vezes eu tinha que insistir, pedir o segurança, por favor e tal, porque às vezes não dava tempo de chegar na igreja e fazer isso. Então eu me lembro que eu me esforçava para dar um jeito, porque quando a chamada é real e ela queima dentro de você, você dá um jeito, irmão. Você prega com microfone, sem microfone, você dá seu jeito. Só que é a diferença de como você dá seu jeito que também representa o quanto que você dá crédito àquilo. Camila, se você está falando isso, significa que você podia chegar e pregar do jeito que você está vestida. Podia, só que eu queria manifestar o meu melhor. Eu não sei se você já percebeu, mas o treinamento do nosso curso é chamados à excelência. Porque eu não consigo oferecer para Deus metade quando eu percebo que Ele me deu tudo. Então eu preciso, e eu sei que o tudo que eu ofereço ainda é um mínimo comparado àquilo que Ele me deu. Então por isso eu dava um jeito de arrumar o meu cabelo, de colocar roupa, de otimizar o meu tempo para poder atender a chamada do Senhor. Então às vezes quem olha a gente, aonde a gente está hoje, pensa que é do nada, mas nada é do nada, né? Tudo corresponde a uma palavra, a um posicionamento. E foi assim, não é como você está vendo agora que eu cheguei aqui, foi assim, correndo atrás, investindo, colocando aqui de um lado, de outro, pegando às vezes parte do meu salário para poder comprar uma enciclopédia. Ela inclusive está aqui. Essa enciclopédia aqui foi a primeira enciclopédia bíblica que eu comprei. E na época, não vou mostrar não, que é para não fazer propaganda. Eu tô brincando, mas essa enciclopédia, ela tá comigo desde o início da minha caminhada. Foi a primeira enciclopédia bíblica que eu comprei para desenvolver e ela tá aqui até hoje. Para onde eu me mudo, ela vai comigo. Isso aqui fala muito da minha história. E eu me lembro, por exemplo, de épocas onde eu ganhava, né, um salário de R$500, R$532, e uma enciclopédia dessa custava 200.
Então você tirar uma fatia disso para poder comprar um material didático que vai te acrescentar em investimento. Então é por isso que às vezes quando a gente está pregando hoje no púlpito e as pessoas falam de investimento para nos levarem para lá, passagem, hotel e tal, a pessoa acha que é 1 hora de palavra. Ah, isso para 1 hora, para 2 horas? Não, irmão. Não é 1 hora nem 2, é uma vida de investimento. Só que ao longo da jornada você vai percebendo, né, a diferença da qualidade da entrega de uns e de outros, e vai percebendo que não é por acaso que alguns estão em uma posição e outros estão em outra posição. E assim, eu acredito piamente nisso, e é por isso que eu te incentivo. Quem conhece o ministério que o Senhor me confiou sabe que eu não dependo financeiramente daquilo que eu estou oferecendo para vocês aqui para continuar vivendo. Definitivamente não, mas eu falo com veemência porque eu acredito nessa verdade. Eu vejo essa diferença quando eu olho para minha vida e vejo essa diferença quando eu olho para a vida dos meus alunos e percebo o impacto da transformação por eles terem investido. Então, presta muita atenção nisso. O seu problema jamais vai ser falta de tempo, mas se você não vigiar, vai ser sim a sua falta de prioridade naquilo que você de verdade tem que investir. Como falamos hoje, né, em nossa aula, existe um vento do Espírito apontando para uma grande oportunidade da sua chamada. Cabe a você saber se vai responder isso. E uma vez que você decida responder, cabe a você também compreender que tem um custo para isso. A primeira coisa é não permitir que o bloqueio da distração, da falta de prioridade, roube de você a oportunidade que você tem agora. Porque senão, ao invés de aproveitar a oportunidade, você vai estar acarretando prejuízo e estagnação para sua vida. Então presta muita atenção, tá? Eu só quero abrir aqui para você que você sabe que a gente tem milhares aí, né? Na verdade, milhões de pessoas que nos seguem e nos acompanham aí nas nossas redes sociais semanalmente, diariamente, né? E elas assistiram todo o caminho da chamada com a gente. Comentaram, participaram ao longo de todo o caminho da chamada. E como eu quero dar atenção pessoalmente para os irmãos e irmãs que querem se aprofundar no treinamento, infelizmente, eu de verdade vou ter que limitar a quantidade de inscrições. Portanto, essa definitivamente não é a hora de procrastinar. Se você está comprometido com uma revolução na sua chamada, esse é o momento para você começar o treinamento dos chamados à excelência. Essa é realmente a oportunidade que você não pode perder. Como eu disse na aula anterior, e eu quero falar nessa aula, e em Deus falo a verdade e não minto, nós estamos, nesse ano de 2021, abrindo a última oportunidade do ano de 2021 e, consequentemente, a última turma para ingressar nos chamados à excelência. Mas, pastora, tá bom, e quanto é que vai custar? Uma coisa que eu aprendi e que sempre fui muito bem sucedida em aplicar é perceber o real valor das coisas. Eu posso te afirmar que não existem coisas caras ou baratas. Existem investimentos que valem a pena e outros que não valem a pena. Só para você ter noção, se a gente pudesse desfrutar desse tempo em algum outro lugar, numa conferência, por exemplo, se a gente fosse se encontrar, dependendo de onde você está, você ia ter que pegar ou ônibus, ou colocar combustível no carro, ou avião, dependendo do caso, até uma hospedagem. Essa é a realidade de muitos irmãos, na verdade, que eu encontro em alguns congressos e conferências. Agora, mesmo que você fizesse todo o investimento, e isso é sempre de fato muito válido, a realidade é que não tem absolutamente nenhuma conferência, nem as que eu realizo pessoalmente, como a conferência Ouça, por exemplo, que é uma conferência do ministério que o Senhor me confiou, ou a conferência de casais, o 2 em 1. A gente ali não dispõe de um tempo onde eu possa me debruçar de fato em cima de assuntos extremamente específicos que trazem aí um conteúdo, um compêndio de informações para você acumular ao longo de um ano. Isso é de fato algo que só acontece aqui dentro do treinamento dos chamados à excelência. Fora os bônus, sem contar a quantidade de bônus que eu já expliquei para você na aula anterior e posso falar nessa aqui também, que você já leva por cada mentoria específica. Se você fosse desenvolver um valor em cima de cada mentoria específica, que a gente chama de bônus, dentro do processo do treinamento, você ia precisar investir no mínimo aí R$ 997. Mas calma, gente, calma. Calma que eu prometo que vocês vão ficar impressionados
com a acessibilidade que nós vamos oferecer para vocês, tá bom? Relaxa, ninguém vai ficar de fora, só quem quiser mesmo. E como eu também tô igual Jesus, eu não quero quem não quer, eu só quero quem quer, eu pensei num preço coerente, pois eu realmente preciso fazer um investimento na nossa equipe. É edição, é hospedagem dos vídeos na plataforma, é plataforma com login, senha de acesso exclusivo para você. Enfim, a gente teve que dedicar bastante tempo para preparar um conteúdo robusto, VIP de verdade, para você compreender que aquilo que é ministrado dentro da plataforma não é a mesma coisa que a gente apresenta do lado de fora. É um conhecimento profundo, denso, totalmente diferente daquilo que vocês acompanham dentro da minha rede social. Então é algo assim que vem com muito mais qualidade para acrescentar de forma mais assertiva a necessidade da sua chamada. Então não foram poucos os dias de longas reuniões de 5, 6 horas planejando, aperfeiçoando, adequando cada detalhe, cada conteúdo, cada ferramenta, sem contar toda a nossa entrega, né, de oração para que esse material possa ser acessado por você e promover na sua vida um nível de transformação realmente diferenciada. E eu acredito de verdade, gente, que vai ser um divisor de águas na sua vida, como foi e tem sido na minha, e como tem sido na vida dos mais de 10 mil alunos que a gente tem dentro da nossa comunidade. Então, assim, você ainda terá acesso e direito até 10 presentes que eu vou listar aqui para vocês poderem acompanhar de tão bom que eles são. Se liga só, o primeiro presentão que você leva é o acesso imediato à nossa comunidade no Facebook, para que você esteja conectado a pessoas que estão desenvolvendo a chamada como você. Ali a gente apoia uns aos outros, cria novas amizades, parcerias, e você também pode tirar dúvidas ali comigo e receber um conteúdo que eu não compartilho em nenhum outro lugar, somente ali e dentro dos nossos grupos de WhatsApp e Telegram, ok? A segunda ferramenta é um bônus que a gente chama de relacionamento de propósito, ou seja, com propósito de fato. Você vai aprender como escolher a pessoa certa para viver um relacionamento e desenvolver a sua chamada dentro desse relacionamento. Nessa aula eu vou compartilhar com vocês detalhes da minha história de vida pessoal, como nunca falei antes, tá bom? O número 3, família plena. Você vai aprender a construir estabilidade, sabe? Desenvolver um casamento sólido, uma rotina familiar saudável. Eu sou totalmente contrária a qualquer palavra que alguém dirija em relação a quem tem um ministério, de que esse ministério vai engolir todas as atividades de vida da pessoa. Não. Eu vou provar para você biblicamente que é possível conciliar uma vida saudável do ministério, família, aprendendo a desfrutar tempo de qualidade sem perder a sua chamada, sem perder a sua casa, tá bom? 4, ferramentas ministeriais práticas. Você vai receber um treinamento ministerial com detalhes sobre vida devocional, intercessão, liderança de pessoas e todas as ferramentas necessárias para você construir um ministério frutífero e sólido, estável, beleza? 5, gestão do tempo. Você vai produzir mais frutos para o reino de Deus e vencer de uma vez por todas a procrastinação. Na gestão do tempo eu vou te mostrar que você não precisa realmente procrastinar e que tem um jeito para você não perder as oportunidades de conseguir executar na sua chamada aquilo que Deus já colocou no seu coração. 6, entrevista com especialistas, alguns amigos e convidados que são autoridade dentro da área que a gente vai chamar eles para falar. Através das entrevistas você vai poder perceber e receber inspiração e direção prática da vida de alguém que aplicou isso e já provou que o método é efetivo no seu ministério, nos seus negócios, na sua vida espiritual, enfim. 7, o reino de Deus e seu estilo de vida. A gente vai trazer uma proposta onde você vai ter clareza sobre os valores e as prioridades do reino de Deus. Você vai aprender a conciliar a sua rotina de maneira prática, de maneira funcional. Vê se você entende. A maioria das pessoas acha que tem que paralisar completamente a sua vida para conseguir viver as coisas de Deus. E não. Nesse bônus, a gente te mostra que, na verdade, é possível adotar um estilo de vida sem perder a espiritualidade,
Pelo contrário, esse é o estilo de vida do reino de Deus, é manifestar na terra aquilo que já está estável no céu. Então, essa é a nossa 7ª ferramenta, eu considero ela muito importante. 8º, gente, comunicação com excelência. Essa ferramenta, ela é somente, eu falei isso na aula anterior e vou falar agora, somente para galera que se inscrever até às 11h59 da terça-feira, que é quando a gente abre a inscrição. E o que essa ferramenta oferece? Você vai aprender a colocar em palavras aquilo que o Senhor colocou em seu coração. Eu coloco o desafio de 24 horas para se inscrever, porque de verdade esse não é o conteúdo que você entrega para qualquer pessoa, mas é para quem de verdade sente que está queimando a chamada no seu coração, tem de Deus um potencial, uma palavra, mas tem dificuldade de tornar isso concreto do lado de fora. Então esse bônus, ele é muito especial para você aprender a colocar para fora aquilo que já está dentro através da sua linguagem, da sua comunicação, ok? 9, alinhando as emoções, também tão importante quanto o anterior. Oportunidade única, somente para os que se inscreverem nas primeiras 24 horas desde a abertura, tá bom? Nesse bônus você vai aprender a manter uma vida emocional saudável. Você vai desenvolver constância e paz, mesmo diante de desgaste, de lutas e de embates. Tem pessoas que paralisam a sua chamada, seu ministério e sua vida devocional quando as guerras aparecem. No treinamento Chamados à Excelência, nesse bônus, a gente te faz entender e te dá ferramentas práticas para que a sua chamada não venha parar por causa de nenhuma batalha. Você já pensou se eu desse um tempo na minha chamada diante de cada luta que aparece? Então esse bônus, ele é precioso demais. Para quê? Para você ter constância e continuidade. A gente vai te ensinar a fazer igual Neemias na construção do muro. Com uma você constrói e com a outra você segura a espada e guerreia. E somente para os 200 primeiros inscritos, o bônus Liderando Mulheres. Você vai aprender a formar discípulos, você vai aprender a liderar pessoas. Essa é uma chave fundamental para quem deseja expandir a sua chamada. E para isso você precisa de ferramentas práticas, você precisa ter clareza do propósito que a sua vida carrega na condição de líder, ok? Então esse bônus aí, repetindo, são somente para as 200 primeiras inscritas, tá bom? Liderando Mulheres. Então tá aí, gente, são 10 bônus, 10 presentes dentro de uma mentoria específica para você. Eu acredito tanto de verdade na força, na eficácia do treinamento, que a gente estabelece até para quem faz a inscrição a garantia de devolver até 100% do seu valor investido nos primeiros 7 dias, se por qualquer fúria do adversário você achar que não vai dar conta, tá bom? Meus irmãos, seguinte, vamos falar rasgado. Você vai investir apenas, de verdade, apenas porque 12 vezes, gente, meu Deus do céu, só Casa Bahia mesmo. 12 vezes apenas de R$ 29,70 ou R$ 297 à vista. Gente, o valor dessas parcelas custam menos de R$1 por dia, moeda que você já nem tem mais de tão pequena que é. E eu quero dizer também para você que o investimento que você faz nos Chamados à Excelência ainda te leva a contribuir no Instituto Campos Brancos, um projeto liderado pela minha amiga missionária Kellen Gaspar, que atua no interior do estado do Pará, apoiando crianças e famílias através de atividades socioeducativas e de evangelização. Fazemos um investimento como esse para que você entenda que a nossa comunidade, ela também está comprometida na promoção do reino de Deus e também em patrocinar pessoas que decidiram viver em resposta à sua chamada. Quando você apertar o botão de compra, você vai acessar a página para preencher seus dados de compra com o cartão, sendo processada pela Eduz, que é uma plataforma 100% segura e confiável, ok? A compra sendo aprovada, você vai receber no seu e-mail o link com o login para você acessar a aula imediatamente. Qualquer dificuldade ou dúvida que você tiver no processo para realizar o pagamento, você vai poder entrar em contato com a minha equipe e acionar o nosso time de suporte online através do bate-papo para te responder em tempo real lá na página do site. Não demore para tomar a sua decisão. Lembra do que falamos aqui sobre o tempo da oportunidade. E se ao acessar o site aparecer o aviso vagas encerradas, é porque realmente acabou, ok? Como eu disse antes, essa é a última oportunidade, ok? É a última
turma que está se abrindo dos chamados à excelência no ano de 2021. Depois dessa, eu não dou garantia nenhuma de que eu vou abrir mais vagas, ok? Não adianta mandar e-mail, se aparecer lá pra você que encerrou, é porque encerrou. Não adianta mandar direct no Instagram, nem qualquer outra coisa do tipo, ok? Então, após saber dessas informações, você vai poder tomar 3 decisões. Continuar tentando aprender tudo o que você sabe que precisa sozinho. Você pode gastar o seu tempo e dinheiro sem um direcionamento detalhado e profundo. Você pode não fazer parte de nada e continuar paralisado, procrastinando a realização da sua chamada, ou você pode decidir abraçar a sua chamada e se juntar a uma comunidade que caminha em direção à transformação de vidas através da descoberta e da prática do seu propósito. É isso, meu povo, eu te espero lá. Um beijo, Deus abençoe sua vida. Tchau, tchau, até mais. Eu quis fazer o treinamento Chamados Excelência porque eu entendia que eu tinha uma chamada, embora estivesse muito confusa dentro de mim ainda, mas eu tinha uma promessa, eu tinha uma chamada, eu tinha uma promessa, mas eu não sabia como é que ia acontecer. Todo o treinamento, se eu posso resumir ele, foi eu entender que eu fui chamada, mas não porque eu fui chamada eu tenho que ficar parada. Não é porque eu fui chamada eu não tenho responsabilidade. Não é porque eu fui chamada, eu não preciso fazer alguma coisa. Quando a gente começa a fazer o curso, não é só simplesmente um curso. O Espírito Santo vai ministrando no coração da gente e após ali a gente assistir esse curso, tem toda a questão da oração, tem toda a questão da gente se prostrar aos pés do Senhor e o Senhor também ministrar. Então não é só simplesmente uma tela ali, né, virtual, é o que causa dentro de você e o que te leva a confessar diante de Deus, o que te leva a reconhecer aquilo dali. Continuava com aquela vontade de aprender, de que o Senhor me ajuda, para mim realmente continuar. E aquele desânimo, mas eu sabia que eu precisava, e eu estava ali, era uma palavra de incentivo, era uma palavra que era para continuar. Depois que eu adquiri o curso, praticamente tudo mudou na minha vida, né? Eu aprendi a crescer espiritualmente. A palavra de Deus, ela vem sobre mim, ele fala através de mim, e eu sou apenas um canal. Eu sempre procrastinava uma vida de busca, de jejum, de oração, de palavra. E eu, mesmo na pandemia, eu comecei a receber convites para ministrar em cultos que, por via de regra, só algumas pessoas tinham oportunidade. Deus foi me permitindo ministrar para famílias, ministrar para casais. Na relação com a minha igreja, com os meus irmãos, eu sou outra pessoa. Até as pessoas dizem, Marisa, como tu mudou? Marisa, como te fez muito bem. A minha igreja começou a me dar mais algumas oportunidades assim, para trazer a palavra. E as pessoas começaram a ver em mim que eu tinha o dom da palavra. Marisa, tu tem o dom da palavra. Como Deus te usa na palavra, é tremenda a palavra que tu traz.